E o Jango falava em reformas de base. Bom, e ele tinha mais palavras do que atos. Quando no Comício Central, quando ele queria anunciar mais reformas, e reforma agrária, não se sabia bem no que consistia, desapropriação dos 50 quilômetros de cada lado das estradas federais. É uma mudança enorme nas relações de propriedade, e ninguém sabia muito bem o que vem em seguida a isso. Falava de reforma urbana. O que é isso? O que será a reforma urbana? Bom, isso assustava os proprietários, a classe média mais tradicional, e não dava garantias a mais ninguém sobre que caminho seria seguido, né? Nós estávamos em plena Guerra Fria. Então, na Guerra Fria, a tendência foi de radicalizar. Está para lá ou está para cá, né? Está com os comunistas, que era uma coisa metafórica. O Jango nunca foi comunista, nem nunca houve tanta influência comunista lá no governo dele, né? E havia convicção no outro lado, dos que eram contrários ao comunismo e, portanto, se alinhavam quase automaticamente com os Estados Unidos, de que viria sim um golpe do outro lado, né? Quando terminou tudo, o Jango, o famoso dispositivo do militar do Jango, não era nada. Lincoln Gordon, o embaixador, que organizou o golpe, foi quem falou com os generais, foi quem fez a ligação dos generais com os fazendeiros, fez tudo, tudo. Quem é o presidente? O presidente era um burguesão, latifundiário, reformista, uma pessoa correta, decente, um estadista, eu acho, mas não era um revolucionário, então não faz o menor sentido. Então o que houve naquele momento foi, a esquerda não ia tomar o poder, não existia esse pedido. O que existia era os interesses americanos estavam contrariados e eles tinham uma preocupação, tanto econômica quanto militar, de que o Brasil fosse anulado e fizesse a guinada de toda a América Latina. Ele inicia o processo. A Revolução aconteceu para evitar o golpe que o Jango estava preparando para maio de 64. Então, antes dele iniciar com toda a turma, grupo dos 11 do Brizola e aqueles canalhas do Nordeste, do Julião, e etc, aí tudo quanto é CUT, e marinheiros e tal, inclusive o Cabancel estava no meio, para evitar que eles dominassem o Brasil, como estão dominando hoje, essa canalhada que está aí, foi dado a ordem para as tropas de Minas saírem, o general Mourão, Muricy, saíram e iniciaram a contra-revolução de 31 de março de 64, cumprindo o pedido da família brasileira. Só isso. E tudo que está fora disso é invenção desses comunas. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Em 25 de outubro de 1969, toma posse como presidente da República Emílio Garrastazu Médici. No mesmo dia entra em vigor a nova Constituição, que no artigo 162 estendia a vigência do ato institucional número 5, até decisão contrária do presidente. Após um ano chefe do Executivo, Médici fez um discurso defendendo a manutenção do ato, ainda que somente para inimigos do regime e os que desejam a sua destruição. Médici declarou em 27 de fevereiro de 1970 que a plena democracia era o ideal, que o Brasil ainda não havia alcançado e que o AI-5 era necessário no processo de abertura. Após a morte do presidente Costa e Silva, naturalmente, seu sucessor seria o vice-presidente Pedro Aleixo. Porém, Médici chega ao poder através de um golpe de Estado. Uma junta de militares toma o poder e elege como presidente por ser um general linha dura. Em seu governo, observamos o auge da ação dos instrumentos de repressão e tortura. Os famosos porões da ditadura ganharam aval do governo para promovê-la no interior de delegacias e presídios. A guerrilha, que usou de violência e desobediência civil contra o regime, foi seriamente abalada com o assassinato de Carlos Lamarca e Carlos Marighella. A guerrilha do Araguaia, findada em 1975, foi uma das poucas atividades de oposição clandestina a resistir. A repressão dos órgãos da imprensa foi intensa, impossibilitando a denúncia das arbitrariedades que aconteciam pelo país. Eu matei. Eu combati. Acho que não errei, porque eu era bom atirador pra caramba. Acho que, mas quantos eu matei? Para mim é irrelevante isso. É irrelevante. Por outro lado, o governo utilizou dos meios de propaganda para instituir uma visão positiva, com gasto de milhões de cruzeiros, estimulando o patriotismo. Palavras de ordem como Brasil, ame-o ou deixe-o integravam o discurso político da época. A campanha publicitária oficial espalhava cartazes e adesivos defendendo o ufanismo nacionalista, inclusive para crianças, que tinham comerciais direcionados especificamente com a música "Este é um país que vai pra frente". Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente. E o povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo. Comemore o Dia da Independência. A eficiência dessas propagandas se deu graças a um conjunto de medidas econômicas instituídas pelo ministro Delfim. Influenciado por uma perspectiva de economia de natureza produtivista, Delfim incentivou o aquecimento de atividades econômicas sem um repasse para a sociedade. Como mesmo dizia, é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Em curto prazo, suas ações resultaram em índices de crescimento superiores a 10% ao ano. Tais medidas resultaram no chamado milagre econômico. Tal milagre deve-se ao ingresso maciço de capital estrangeiro, como já se verifica desde o final da década de 1950. Durante anos não foram feitos investimentos devido ao descontrole inflacionário e de traumas políticos vividos pelos governos de Jânio Quadros e João Goulart.
A implantação do parlamentarismo e a pseudo-ameaça, muito obrigado, comunista do último presidente democraticamente eleito. Esses capitais voltaram graças à estabilidade estatal, tanto na condução da economia quanto no combate à esquerda. As baixas taxas de juros e o aval do governo Yankee também foram fatores importantes. As empresas privadas brasileiras concentraram-se no setor chamado labor intensive, isto é, indústrias de fraca demanda de capital e forte demanda de mão de obra, ou seja, bens de consumo não duráveis. As multinacionais, portanto, focaram-se no setor chamado de capital intensive, isto é, forte demanda de capital e fraca demanda de mão de obra, ou seja, produção de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Finalmente, as empresas estatais voltaram-se no setor chamado de segurança nacional, envolvendo-se na indústria pesada de energia e bélica, além das telecomunicações. Médici criou 99 estatais, ampliando significativamente a presença do Estado na economia. 1600 TL. Variant Volkswagen. 1600 TL 4 portas. Vocês os verão enfrentando todos os caminhos com absoluto conforto e economia. 7 carros e um destino. O seu destino. Não perca! Pressão baixa. Ah, rápido! Não vai ter jeito. Calma, amigo, calma. Está tudo bem. Quando foi que isso aconteceu? Agora, ali na esquina, estava tudo certo. Pronto, amigo. Eu não disse? Ele já pode ir pra casa. Quer dizer que ele não vai morrer. Qualquer emergência, posto Petrobras. A expansão do setor industrial, viabilizada por meio de expansão do crédito, congelamento de salários e repressão, incitou uma explosão consumista na classe média. Tal milagre também marcou a realização de grandes obras, como a rodovia transamazônica, a ponte Presidente Costa e Silva e a usina hidrelétrica de Itaipu. O fracasso também se mostrou presente. A Ferrovia do Aço foi um belo exemplo de desperdício de dinheiro público emprestado. No total, os empréstimos somaram 10 bilhões de dólares. Nunca houve milagre. Milagre é efeito sem causa. O crescimento do Brasil naquele período foi consequência do trabalho dos brasileiros. Basicamente, da grande arrumação que houve no setor econômico, produzido no governo Castelo Branco. A distribuição de renda não mede bem-estar das pessoas, ela mede distância entre as pessoas. Como você tinha muita gente entrando no mercado de trabalho, com salários mais baixos, e você tinha uma demanda de mão de obra especializada para os salários mais altos, você aumentou a distância entre as pessoas. Todos melhoraram, só que alguns melhoraram mais do que outros. Isso significa o seguinte, que ainda que todos tenham melhorado, a distribuição de renda piorou. Entretanto, o milagre já veio com a mesma velocidade que empolgou. Em 73, a crise mundial do petróleo escancarou as fraquezas da nossa economia. Na época, o país importava mais da metade dos combustíveis que produzia e, por isso, não resistiu ao impacto causado pela alta nos preços do barril do petróleo. Em pouco tempo, a dívida externa e a onda inflacionária acabou com o sucesso do regime. Essa música que a gente vai tocar agora é do 65 de qual disco? Do 4 Estações? É. Essa é do 4 Estações, se chama 1965 Duas Tribos. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre essa música, mas basicamente a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo. E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então, eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Sabe? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo, e não se fala nisso. Tá uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não, a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que pessoas estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é, então eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso,
A música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que de repente seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né? A gente tem que ser o país do presente, eu acho. A gente tem que viver agora. Aí eu falo pra caramba. Vamos lá, 65 das tribos.